Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudades Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça pergunta, assim que é possível eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Mas você já houve caso de você perceber alguém com boca seca por estar contracenando com você, com toda a tua trajetória já? Você percebeu isso? Não sei dizer nem quem foi, mas... Não sei, assim, não sei. É porque eu não me vejo dessa forma também, né? Então, eu sou muito próxima, assim, eu sou muito... Eu vivo de uma maneira muito horizontal, né? Eu sei que você não se vê assim, mas eu tenho certeza que o Tony Ramos também não se vê. Pois é, também não, com certeza. Entendeu? Bom, aí você estava falando, eu quero falar de linguagem com você. Você foi para o teatro porque você gostou do palco na dança. Teatro tem uma linguagem. Teatro é tudo grande, são gestos largos, projeção de voz. Quando você foi para a TV e depois para o cinema, tudo menos. Na TV é menos, no cinema é menos ainda. Não tem... Você tem a marcação, você tem que falar com a câmera, né? Tem a coisa da câmera, tem a coisa... A luz no teatro tem também. A pergunta é, estranhou a linguagem cada vez que ia para um veículo novo? Não. Eu acho que eu tenho uma inteligência sensível, assim, de sensibilidade, né? E eu sempre fui muito camaleônica no sentido, assim, de me adaptar àquilo que eu estava vivendo, àquilo que estava acontecendo ali. Então, essa questão das linguagens, para mim, é muito fácil, no bom sentido. Não estou depreciando, dizendo que eu sou toda maravilhosa, que eu sei tudo. Não é isso, mas é porque é muito fluido para mim. Por exemplo, a minha relação com a câmera é algo, tipo, do outro mundo. Assim, é algo sobrenatural, é algo deliciosamente natural. Na frente e atrás. Na frente e atrás. Então, assim, quando eu estava gravando, que eu estava na frente da câmera, eu sei exatamente onde a câmera está, quais câmeras estão, como que elas estão gravando. Eu lembro que no início da minha carreira, eu sabia, porque a gente tinha no estúdio da Globo aquelas câmeras grandonas do estúdio, né? E aí acendia uma luzinha vermelha quando estava gravando aquela câmera, né? E eu me ligava nisso. Eu sabia quando estava gravando. Tem gente que se liga no barulhinho. O que ela faz? E eu, assim, quando eu gravei, quando a gente grava externa, normalmente é com câmera na mão, você faz steadicam, você, né? O câmera dialoga muito com você na externa. E eu amo também. Então, tipo assim, por isso você já pode perceber que eu amo estúdio, eu amo externa, eu amo cidade cenográfica, eu amo cinema, eu amo teatro, eu amo artes plásticas, putz, eu amo tudo. Eu imagino que por causa disso, Carol, o começo da vida do ator, sobretudo quando começa no teatro, sempre é muito é instável a vida inteira, mas no teatro, começar no teatro sempre é muito difícil. Duas perguntas. Você fez alguma coisa além de ser atriz? Em algum momento você pensou em desistir? Ou você sempre teve muito claro que
era esse o teu caminho e você seguiria independente das dificuldades? Eu sempre tive muito claro. Eu tinha um pouco o pensamento de que eu não saberia fazer outra coisa, mas não era questão de não saber. Era questão daquilo que a Fernanda Montenegro fala, né? Eu tinha que fazer, senão eu morria. Então, eu só vislumbrava aquilo na minha frente, assim. E eu, nesse aspecto, tive pais que me apoiaram profundamente, né? Então, é um privilégio, porque no início de carreira você não ganha grana, você não consegue se sustentar, você é chamado para fazer... Eu passei a ser elenco fixo da Globo depois de Terra Nostra, né? Quando fiz Terra Nostra, eu passei a ser do elenco fixo. Então, eu fiz 2 trabalhos. Rosana Terra Nostra. Rosana, então, os trabalhos anteriores que eu fiz, eu fazia o trabalho, recebia o salário enquanto estava gravando, quando terminava, voltava para São Paulo, que eu ainda morava em São Paulo. Anjo de Mim e Hilda Furacão, eu gravei assim. Então, a gente falou da Rosana de Terra Nostra. Antes você havia feito outra Rosana, você lembra onde? Outra Rosana? Difícil, eu sei que é difícil, mas por isso que eu te perguntei. Agora você me pegou. Num episódio do Você Decide, Na Sombra do Passado. Eu falava Rosana. Olha! E eu sabia que ela chamava Rosana, porque outro dia, não sei aonde, eu li sobre esse episódio. Na Sombra do Passado. Exatamente, com o Matheus Nastergalli, não era? Ou não? Não tenho aqui, não tenho aqui. Porque eu me foquei na tua participação. Caramba! Exatamente isso. A gente vai falar de alguns personagens, mas eu quero entrar sobre aspectos gerais do teu trabalho. Você vai entender. Como que a atriz Carolina Casting compõe, normalmente? De dentro para fora, do emocional. Eu até tenho, pelo que você está falando, até tenho a impressão que sim, que é de dentro para fora. Ou de fora para dentro. No cabelo, no jeito de andar. Está certo que algumas coisas vêm nas rubricas, vêm na descrição do personagem. Mas como é que você atua na hora de compor? Você prefere fazer de dentro para fora ou de fora para dentro? Sempre de dentro para fora. Eu imaginei, te falei. Sempre de dentro para fora, porque é essa questão que eu falei da revolução pessoal, né? A revolução interna. Você é intensa em tudo, Carol? Eu sou até chata de intensa, assim. Eu tenho... É bom porque, assim, a gente vai amadurecendo e uma das coisas boas da gente amadurecer e depois envelhecer é a questão de você se conhecer melhor, de você saber lidar melhor com as coisas da vida, de você saber defender melhor os seus desejos, as suas vontades, de saber respeitar mais o outro, né? Relacionado aos seus desejos, né? Sem negar aquilo que você quer, mas respeitar o outro, né? Saber esse limite entre você e o outro. Então, tudo isso é muito bom no envelhecer, né? No amadurecer. Mas eu sempre fui muito intensa, e muito intensa mesmo. E aí, depois, eu fui aprendendo a conectar o interno, que tem essa intensidade toda, que tem a sua intuição, a minha inteligência intuitiva. Eu amo, assim, é algo que eu considero que faz parte da minha potência como artista, mas eu fui conseguindo conectar esse interno com o externo. E aí vem a questão da construção da personagem relacionada
a aparência da personagem, né? Ao corpo da personagem, aquilo que o espectador vê, né? No começo da minha trajetória, eu tinha muita dificuldade de conectar o interno com o externo. Então, assim, até mesmo na minha vida pessoal, eu usava uma roupa que ainda não expressava totalmente o meu estilo, porque eu tinha um pouco de dificuldade, como eu falei, eu era muito introspectiva, então eu tinha dificuldade de conectar com o mundo, né? E aí eu fui aprendendo a fazer isso. É maravilhoso quando você aprende, porque aí eu sempre me divertia muito. Depois que né, do trabalho interno que você faz de uma personagem, que tem um pensamento, que tem uma expressão, que tem uma ideia, que tem uma coerência, mas que também está livre para mudanças repentinas, a aparência da personagem, eu sempre me diverti muito, assim. Trocar a cor do cabelo, fazer um corte no cabelo. Eu sou maluca, eu adoro. Eu sou a clássica to play, né? Assim, eu gosto de brincar, de jogar, sabe? Não me apetece muito aquelas pessoas assim que, sabe, que tem medo da entrega. Vamos pular desse abismo? Vamos! Pega na minha mão e pula. Por isso eu desconfiei quando eu fiz a pergunta do dentro para fora. Eu queria saber de você o seguinte, nesse sentido ainda é uma pergunta, eu acho que de uma sutileza, mas você vai entender. Você diria que você habita o personagem ou o personagem habita? Aliás, você fala o ou a personagem? Eu falo a personagem. Você habita a personagem ou é a personagem que habita em você? A personagem que habita em mim, a princípio, mas depois habitamos juntas um espaço sagrado da dramaturgia. E você convive com as personagens fora de cena? No seguinte sentido, como autor, eu posso dizer que o processo de escrever não se encerra naquele momento, que eu paro o dia inteiro, eu estou antenado e eles me dão toques. Acontece isso com você, atriz? Acontece. Mas isso é uma questão da vida, né? A vida é assim. Quando você está mexendo em alguma coisa, quando você está focando em alguma coisa, é aquela clássica frase, né? Cuidado com o que você deseja, porque você pode conseguir. Porque se você deseja, você foca naquilo. E tudo que você foca cresce, né? Expande. Então, é importante a gente saber dessas coisas. A personagem, assim, mais ou menos assim, quando você está grávida, por exemplo, você só vê grávida na rua, é uma coisa impressionante. As personagens, a gente vai enchendo um baúzinho de referências e de olhares e de coisas que você pega no mundo e você guarda ali para você utilizar naquele personagem especificamente, né? Mas você não perde o controle. Não, nunca, jamais. Não, isso é totalmente diferente. O que eu estou falando não tem a ver com misturar o personagem, misturar a ficção com a realidade, não. Tá. O que eu estou falando é entender que a personagem, ela vai habitar você, né? Você é que vai... Depois, vocês juntas vão habitar aquele espaço sagrado da dramaturgia. Mas você é o instrumento, o ator, ele acho que é a única profissão, né, a não ser o performer, né, a performance lida com isso também, mas na performance não tem dramaturgia, ou seja, não tem personagem. Uhum. Mas o ator é o único, o trabalho do ator é o único trabalho onde o seu corpo, o seu pensamento e a sua interioridade, né, a sua sutileza de ser, a sua existência, é instrumento para a construção de uma personalidade, de uma personagem, de uma persona, né?
Então, nós, atores, por isso que tem muita confusão na profissão de ator. Os atores, principalmente jovens, se confundem. Porque você se empresta para aquilo, você é o violino da música. Você compõe a música, você toca a música, você é um instrumento para que aquela música exista, né? Então, tem muita confusão, realmente, assim, né? Agora, eu adoro essas coisas. Eu vejo filmes para fazer uma personagem, eu leio livros, eu busco referências de pessoas, da vida, eu faço determinada vivência que eu acho importante, e, principalmente, eu conecto muito a personagem com o meu interno mesmo, assim, sabe? Essa coisa de personagem, Carol, o que é mais difícil para a atriz Carolina Castro? Ou mais desafiador? Eu sei que todo ator gosta da desconstrução, mas o que é mais desafiador para você? Interpretar aquela personagem completamente diferente da tua realidade, ou aquela que, de repente, cutuca tuas feridas, de tão próximos, de tão próxima? Essa é uma boa pergunta. Ela é complexa, a resposta. Porque, assim, a princípio, me incomoda um pouco fazer personagens parecidas comigo. Parecidas em termos de personalidade, de pensamento e tal. Me incomoda um pouco, assim, a princípio. Mas a última personagem que eu fiz na TV, que foi a Agnes, de Salve-se Quem Puder, a novela teve que ser, a gente gravou inacreditavelmente durante a pandemia, foi super difícil, a gente conseguiu gravar a novela, mas o Daniel Ortiz teve que jogar fora 50% dos capítulos que ele já tinha escrito, né? Foi muito doloroso, assim, o processo. E uma das personagens que foi bastante prejudicada nesse sentido foi a minha, né? Uma série de outras personagens também não tiveram o desenvolvimento que teriam, né? A Agnes ia ter uma relação amorosa com o personagem, ia fazer um triângulo amoroso ali, que isso não pôde acontecer, porque teve que correr para terminar a segunda fase da novela, né? Mas foi uma personagem inacreditavelmente, porque não tinha cena suficiente para isso, que me provocou uma empatia daquela mãe viúva, da minha idade, uma mulher madura, sabe? Com as filhas. Aí uma filha, ela achava que tinha morrido, a outra filha tinha problema do coração, tinha colocado um catéter no coração. Era uma vida muito sofrida, mas era uma mulher boa, forte. Sabe aquela pessoa que você encontra, que você vai para casa feliz da vida, e você não sabe por que você está feliz, é porque você esteve com a Agnes, entendeu? Entendi. Era uma mulher, assim, muito parecida comigo. Muito parecida comigo. Assim, essa coisa genuína, verdadeira, sabe? Sem um segundo pensamento. E eu não fiquei desconfortável de fazer a personagem. Eu amei fazer essa personagem. As cenas que eu tinha com a Valentina Buch foram incríveis. Eu falava para ela, América, eu dizia assim, eu tinha um texto que eu falava assim, porque ela se achava horrorosa, né? Com uma cicatriz gigante no peito, um catéter aqui por debaixo da pele, uma coisa horrorosa. E ela, adolescente, se achava horrível, achava que ninguém ia amá-la e não sei o quê. E eu falava para ela, filha, antes de alguém amar você, você precisa se amar.
Você precisa entender quem você é. E quem você é uma pessoa maravilhosa. Você é maravilhosa, você é sensível, você é linda, você é capaz. Então, primeiro de tudo, você tem que se amar. Era uma situação muito difícil para uma mãe, sofrendo, vendo a filha naquele estado, saber positivar, assim, saber trazer uma coisa boa para a filha, né? Apesar da sua dor própria. E isso é ser mãe, né? Desculpa. Sim. Mas, assim, você tá sofrendo, você tá com dor, a vontade que você tem é falar assim, larga tudo, não quero mais nada disso, ir embora e viver numa caverna. Mas não, você tem que ser forte, você tem que, primeiro de tudo, aguentar a sua dor para você poder passar uma coisa boa de força para sua filha, né?